Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com vocês, Sheikh Rodrigo. Algumas questões, alguns questionamentos, algumas perguntas que chegam até nós, parece que elas são repetidas. Parece ser sempre as mesmas perguntas. Essas perguntas, elas nos levam a compreender e entender o que está por trás, qual é a preocupação de quem pergunta. Vou falar algumas perguntas que mais chegam até mim, que indica também a preocupação das pessoas, ou de algumas pessoas. São 4 perguntas, 4 questionamentos que cada live que eu fizer, cada stories com as perguntas e respostas que eu coloco nas redes sociais, essas perguntas se repetem no mínimo umas 2, 3 vezes. Sobre cachorro, música, esmalte e comemorar aniversário. Sim, parece que essas são as preocupações de algumas pessoas. Eles perguntam o que? Cachorro, música, esmalte, comemorar aniversário. Parece que o Islã está resumido num checklist de pode, não pode, é halal ou é haram. A prática religiosa, a prática do Islã, ela não pode ser reduzida no checklist. Não há prática da religião islâmica, a prática do Islã não pode ser resumida nem reduzida em estereótipos, aparências, e nem em decorar frases em árabe sem saber o conteúdo. Ou não se preocupa em saber o conteúdo, mas se preocupa em saber as frases. Então fica os questionamentos repetitivos, perguntas repetitivas, nos parece que esta é a preocupação das pessoas. Parece que o que as pessoas entendem e compreendem do Islã é algo superficial. Parece que é só isto. O muçulmano, ele está sempre aprendendo, né? O muçulmano, qualquer pessoa, ele está sempre aprendendo. Ele aprende para viver e vive para aprender. Ninguém ensina ninguém sozinho. Ninguém aprende sozinho. E ninguém se auto-ensina. E ninguém se auto-educa, não é? A educação, o ensinamento é sempre em conjunto. Precisamos um dos outros para aprender, né? E para ensinar também. O profeta Muhammad, ele deixou um dito que fala o seguinte: Al-mu'min mira'atul mu'min. Está no Sunan Abi Dawud. Fala o seguinte: o crente, ele é o espelho de outro crente. Ninguém sabe de tudo a ponto de dizer eu não preciso mais aprender. Não preciso mais perguntar, eu já sei de tudo, então eu já cheguei no patamar que não preciso mais saber nada. Ninguém sabe de tudo ao ponto de dizer eu não preciso perguntar e nem saber mais nada. E ninguém também, ao mesmo tempo, pode dizer eu não sei de nada a ponto que eu não sou capaz de aprender e conhecer. Estamos todos aprendendo, né? Tanto é que dizem, quando a pessoa fala agora eu já sei, ela não sabe. Quando a pessoa fala, agora eu quero saber, é um sinal que a pessoa está querendo aprender, está sabendo. Claro, né, nós vivemos numa sociedade de consumo, né, de consumo e exposição, onde o ser humano, infelizmente, onde o ser humano ele é reconhecido, valorizado, onde a inclusão se dá pelo consumo. Hoje, nós seres humanos, a sociedade que nós vivemos, sociedade moderna, capitalista, pós-moderna, enfim, o ser humano, o valor do ser humano não se dá por ele ser um ser humano, infelizmente. O valor do ser humano está por quanto ele tem. Ou seja, o ser humano, a valia dele, o valor do ser humano como pessoa é quanto ele pode produzir, mais quanto ele pode consumir. Logo, a pessoa que não produz e não consome, ela é marginalizada, ela perde a humanidade dela. E na era pós-moderna, né, ter
algo material, ter significa ser, ou seja, a pessoa, para ser algo, ser reconhecido, provar a sua existência na sociedade capitalista, pós-moderna, que nós estamos vendo hoje, para ela provar que ela é um ser humano, que ela existe, que ela merece respeito, dignidade, ela precisa, além de ter, ela precisa demonstrar. Ela precisa expor, fazer uma autopromoção dela, senão ela não existe. Na sociedade onde ter é existir, aparecer é existir, né? Se exibir é existir, as pessoas que não têm algo material ou não podem exibir-se, elas são inexistentes, é um suicídio, né? Infelizmente, né? Antes as pessoas se preocupavam em ter para ser. Hoje as pessoas se preocupam em parecer ter. Nem tem, elas estão preocupadas em aparecer, aparecer para ser. E as redes sociais, elas estão para isso, né? E aí que está o problema, né? Que nós acabamos perdendo o foco, né? Acabamos nos preocupando mais com o que os outros vão achar, falar, do que nós mesmos. O ser humano, ele esquece de si, acaba vivendo em função do que os outros vão achar, falar e pensar da gente. Esquece o que Deus nos julga, né? Agradar as pessoas é uma forma de se desviar do caminho de Deus. Procurar exclusivamente agradar as pessoas é uma forma de sair do caminho de Deus. Procurar agradar o próprio ego é uma das formas de sair do caminho de Deus. Por isso que os sábios diziam o seguinte, falaram o seguinte: fazer algo para agradar as pessoas é um tipo de shirk, é um tipo de associar a Deus. Ou seja, você vive e existe, você produz, estuda para mostrar para alguém, para provar para alguém. Então, fazer algo para provar para os outros é um erro. E deixar de fazer aquilo que deve ser feito para não incomodar os outros também é um erro equivalente, né? Demonstrar, exibir, expor-se a si mesmo como religioso é um perigo. Porque quando a pessoa ela se preocupa em demonstrar a sua religiosidade, demonstrar o quanto ela pratica e sabe do Islã, ela está associando condicionando a sua prática com o outro. E sendo que Deus só aceita para ele aquilo que é feito exclusivamente para ele. A religião não é um checklist. O Islã não é um checklist. Existe norma, existe regra, existe, mas não deve ser vista, olhada e seguida como fosse um checklist. Pode, não pode. Não é por aí, não é? E as pessoas, nós acabamos nos apegando em detalhes que diante do todo são irrelevantes, né? Porque os objetivos tornam-se meios. Os meios se tornam objetivos. E a pessoa ela acaba querendo, ela pratica para provar algo para alguém, sendo que você deve praticar, fazer aquilo que Deus diz para fazer e se afastar daquilo que Deus diz para se afastar, porque você tem um compromisso com o seu Senhor. Não é porque tem alguém mandando, não é porque tem alguém cobrando, mas é porque você tem um compromisso. O testemunho de fé, a shahada, o testemunho de fé é um compromisso entre você e seu Senhor. Não é entre você e as pessoas. Sim, nós temos nossas responsabilidades sociais, temos compromissos sociais, familiares, temos. Mas o que nos leva à impulsão, o que nos leva a praticar o que devemos praticar, se afastar do que devemos se afastar, é a autoconsciência, é o autoconhecimento, é a fé, a crença convicta que é Deus que pediu. Por isso que um sábio, ele morreu no ano 500, recordo agora, o nome dele é Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, falecido, conhecido, né? Ele disse que o primeiro passo para quem está aprendendo, o primeiro passo do conhecimento, sabe? Quando o primeiro dia de aula, a pessoa pega a caneta, qual é o primeiro dia de aula? Ele falou, é você saber
4 questões. Essas 4 questões, na realidade, são um questionamento constante de toda pessoa, seja muçulmano ou não, né? São um questionamento constante, são questionamentos e perguntas existenciais, tá? Anote as 4. Primeiro das 4. Esse questionamento é o primeiro degrau para quando alguém quiser aprender e seguir a vida religiosa. Seguir uma religião é aprender essas 4 questões. Conhecer a si mesmo. Segundo, conhecer a Deus. Terceiro, conhecer este mundo como ele realmente é. E conhecer o outro mundo como ele realmente é. Conhecer a si mesmo. Saiba que eu, você, nós somos seres humanos, criados por Deus com um propósito. Fomos criados, nossa origem, nossa formação, nossa criação, né? Nascemos de pais. Ou seja, somos dependentes. Nascemos dependentes de outras pessoas. Crescemos dependendo dos outros. Até chega um ponto, o ser humano ele se acha autossuficiente, não é? Até quando chega a sua velhice, ele acaba de volta dependendo das outras pessoas. E quando morre, depende de outras pessoas para lavarem ele e enterrá-lo. Ou seja, conhecer a si mesmo, conhecer os seus defeitos, conhecer as suas falhas, conhecer as suas qualidades, conhecer o seu limite, conhecer que ele é um ser humano, que ele não é um anjo imaculado e que não comete falha, e também não é demônio revoltado e só quer fazer coisas más e ruins. Ele é um ser humano. Por isso ele é incompleto de um jeito, por isso ele precisa de orientação. Por isso que nós repetimos na surata da abertura, em toda a oração, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos à senda reta. É a surata número 103 do Alcorão, o Al-Asr, pela tarde, pela época, Innal insana lafi khusr, o ser humano está no caminho da perdição, exceto, salvo aqueles que creem até o final da surata. Segundo, conhecer a Deus. Quem é teu Senhor, teu Criador, teu formador, aquele que te formou no ventre de sua mãe. Quem é aquele que te abastece? Quem é aquele que criou os céus e a terra? Conhecer Deus através dos seus nomes, os seus atributos, que Ele é o misericordioso, que Ele é o generoso, que Ele é o justo, que Ele é o sapientíssimo. Conhecer Deus é saber que Allah, Deus, Ele não precisa e não depende de nada e de ninguém. Ele é o Senhor do universo. Deus não precisa de mim nem de você. Se eu e você virar as costas para Deus, Allah continua sendo o Senhor do universo. Terceiro, conhecer a realidade desse mundo. Conhecer esse mundo como ele realmente é. Não é? Conhecer esse mundo significa, como disse o grande Sheikh Al-Ghazali, conhecer esse mundo é que esse mundo ele é passageiro. Ele não permanece para sempre na mão de uma única pessoa. Hoje você está rindo, amanhã está chorando. Parece ter uma música, né, do Raul Seixas. Se hoje estou rindo, amanhã estou chorando. Bom, voltando para a aula. O Paulo falava que esse mundo é assim mesmo. Né? Provações, testes e tudo que está nele um dia vai deixar de existir. Quarto, conhecer o outro mundo como ele realmente é, que a vida é eterna. O melhor que existe é lá no paraíso. A vida é eterna e para sempre é no paraíso. Então, o Imam Al-Ghazali, ele diz assim, para quem quiser aprender o conhecimento, quem quiser estudar, conhecer, tem que saber, primeiro passo, é conhecer são 4 questionamentos que são questionamentos existenciais. Quem eu sou? Né? Conheça a si mesmo. Conheça teu Senhor, teu Criador. Conheça a realidade dessa vida terrena. E conheça também o outro mundo, pelo qual nós fomos criados para viver no outro mundo para sempre, né? Esse é o ponto de partida, né? Porque esses questionamentos, né, levam à busca do conhecimento. Esses questionamentos levam à procura do saber. E o conhecimento, o saber, a educação, a disciplina, isso que transforma a pessoa. A mudança, ela vem de dentro para fora. Né? Há mudanças que são de fora para dentro. E há mudanças que são de dentro para fora. Porém, Deus fala no Alcorão, surata número 13, versículo 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não muda o caminho, o destino, a sorte final de um povo, sem que este povo mude o que está dentro de seus íntimos. Ou seja, Deus não muda, não altera o caminho de ninguém. Deus não muda o meu destino e nem o seu destino. Deus não muda o caminho de ninguém sem que essa pessoa mude o que está dentro de si.
a mudança começa de dentro para fora, não é? É ter essa consciência, através do conhecimento, da autodescoberta, de refletir nos sinais de Deus, refletir nas mensagens divinas, né? Então, descobrir, conhecer, aprender, isto está disponível para todas as pessoas, mas ao mesmo tempo, não são todas as pessoas que vão seguir este caminho. Conhecer, descobrir, aprender, se educar. Isso está disponível para todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que vão seguir esse caminho. Para seguir esse caminho é necessário algo. É necessário o primeiro passo. Agora é eu que estou falando, não é o Sheikh Ghazali. Quem está falando? Para seguir esse passo é necessário uma coisa: disciplina. Disciplina. É coisa que nós brasileiros carecemos, né? Disciplina. Nós não somos culpados. Nosso país, nossa sociedade é indisciplinada desde 1500, não é? Então nós precisamos de disciplina. E você vai se lembrar, como eu me lembro também, como está o Renato Russo. Quem é que não conhece o Renato Russo? Eu conheço, eu gosto também, né? Naquela música Há Tempos, que é uma poesia, eu considero uma poesia. Gostou? Tô de óculos novo, né? Viu? Bom, fala o seguinte, o Renato Russo naquela música, você vai lembrar que eu vou falar agora, a importância de disciplina. Ele fala o seguinte: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Repita comigo: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Isso falou na música Tempos do Renato Russo, né? Então, meus queridos, minhas queridas, conhecer para aprender, se educar para evoluir. Para isso é necessário disciplina. Disciplina é liberdade. Porque senão a pessoa parece alguém que ela entra num trem, ela entra num ônibus correndo e ela não quer saber para onde está indo. Primeiro ela não sabe para onde ela está indo. E vai. Imagina alguém que entra num ônibus e não está preocupado em saber para onde ela está indo. Acho que se você leu o livro, aquele episódio do coelho e aquele livro escrito em 1800 e pouco, aquela pergunta, para onde você está indo, ela fala, o coelho pergunta para ela, para onde ela está indo, ela fala, para qualquer lugar, não é? E daí o coelho fala, bom, para quem não sabe para onde está indo, não é? Alice nos Países das Maravilhas. Alice nos Países das Maravilhas, ela entra assim numa encruzilhada, tá no livro. No filme tá diferente. No livro ela entra e ele tem um coelhinho, né? E ela pergunta pro coelho por qual caminho ela toma, né? Daí o coelho pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Ela fala, tanto faz para a direita e para a esquerda. Daí o coelho responde para ela, bom, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então a pessoa, ela tem que se libertar. E ela tem que evoluir, descobrir, conhecer, educar, se demonstrar disponível a aprender, né? E evoluir e tirar e não imaginar que o Islã é uma lista de checklist. Pode, não pode, tá certo, tá errado. Postei ali no Facebook que eu sou muçulmano, acabou, não, o Islã não, esse nem começou. O Islã não é isso, gente. Isso é muito mais. Nós temos que sair do superficial. Não podemos resumir o Islã em questionamentos totalmente superficiais e irrelevantes. Parece que a preocupação na hora das pessoas é ter cachorro, esmalte, aniversário e esqueci qual é o outro. Ter cachorro, esmalte, aniversário e música. Isso é tão irrelevante. É tão irrelevante porque senão parece Alice nos Países das Maravilhas. O que você quer? Eu não sei o que eu quero. Tanto faz você saber se é halal ou haram, porque você não sabe. Não você, estou dizendo hipoteticamente alguém, né? Então, o que os seus estudos estão fazendo com você, né? O que você está estudando do Islã está levando você a ser mais grato, abençoar, se sentir abençoado, humilde, perseverante, paciente, obediente, contemplativo, tolerante, pacífico. O teu aprendizado, teu conhecimento como ser muçulmano está te tirando de um estágio de superficialidade,
checklist ou está evoluindo, ou tá te levando para uma maturidade espiritual, uma forma gradativa de conhecimento. Então, o conhecimento do Islã não se resume no pode e não pode. Não é? Para falar do Islã, para estudar, eu recomendo e eu convido a vocês, no próximo vídeo, estudar um capítulo só. O primeiro capítulo desse livro, Jardins Virtuosos. No próximo vídeo que eu vou gravar, inshallah, com vocês, se você se inscreve aqui no canal, me acompanha aqui, eu vou estudar o primeiro capítulo do livro Jardim dos Virtuosos, né? E que Deus louvado seja, dilate nosso coração, nos faça ter mais compreensão e faça de nós pessoas mais gratas, humildes, perseverantes, abençoadas, pacientes, obedientes, contemplativas, tolerantes. Não faça de nós pessoas intolerantes, faça de nós pessoas que se preocupem com o nosso desenvolvimento espiritual e não faça de nós aquelas pessoas que ficam policiando os outros. Que coisa chata, não é? E até a próxima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.